Só um minuto, gravando agora. Tá bom, gente? Então, ó, sejam bem-vindos aí à nossa aula, tá? Essa aula aí é o retorno aí do nosso recesso, tá? Está sendo gravada, como eu disse aí, e vamos lá. Pessoal, eu vou abrir então a plataforma EAD aí de vocês, tá? Mais uma vez aí reforço, qualquer dúvida, qualquer coisa aí, vocês façam a intervenção aí no chat aí que eu tô de olho, tá bom? Então vamos lá, ó. Pessoal, vamos só lembrar rapidinho o que a gente fez aí durante os últimos dias aí antes do nosso recesso, tá? Porque dá uma atrofiada mesmo na cabeça, né? Ó? Então é o seguinte, nós aqui na disciplina de análise de circuito, né? Nós vínhamos aí de um conteúdo, tínhamos finalizado a primeira lei de Ohm sendo aplicada no circuito série, paralelo e misto, legal. Após, né, a gente aplicar a primeira lei de Ohm no circuito série, paralelo e misto, eu introduzi as leis de Kirchhoff. Eu introduzi as leis de Kirchhoff, né? Beleza, como que eu introduzi as leis de Kirchhoff? Então eu deixei na semana passada não, né? Na aula passada, né? Na semana referente a 6 a 12 de julho aí, né? Ou seja, 6 do 7 a 12 do 7, eu deixei disponibilizado lá na plataforma material didático, primeira lei de Kirchhoff, material didático, segunda lei de Kirchhoff. Eu coloquei até aqui, ó, introdução. Porque isso aqui seria introdução, porque na verdade nessa aula da semana do dia 6 a 12 de julho, né, eu falei, né, tá aqui tem umas leis de Kirchhoff, só que eu falei a respeito da segunda lei de Kirchhoff, tá? Inclusive, tem a gravação aqui, ó. Gravação aí da aula que nós fizemos está aqui disponível. Inclusive, também um PDF com um rascunho da nossa aula, tá? Inclusive, eu vou abrir agora aqui para a gente dar uma olhadinha. Opa, peraí. Aí, ó. Este é o PDF, né? Lembra do PDF, ó? Para quem não se lembra, né? A primeira lei de Kirchhoff, ou LCK, que significa Lei das Correntes de Kirchhoff, né? Que a primeira lei de Kirchhoff é a lei dos nós, lei das correntes, né? A soma do que chega é igual à soma do que sai. Beleza, no nó, né? Tranquilo. Nós vimos isso aqui, foi mole, mole, teta, tetinha. Quem não se recorda com clareza, o vídeo tá lá disponível lá. Você entra lá na plataforma, dá uma olhadinha lá, ó. O vídeo tá disponível aí para a gente reassistir aí a aula referente a esse tema lá, tá bom? Assim como eu tô gravando aqui, ó. Tá, ó, olha lá. Todo o tema aí disponível aí para vocês, beleza? Aquele rascunho lá a gente foi desenvolvendo aqui nessa aula. Fechou? Tranquilo? Então isso foi semana passada. Deixa eu só abrir o material didático aqui referente à primeira lei de Kirchhoff. Olha lá, ó. Eis aqui, então, esse é o material didático, que aqui fala da primeira. Deixa eu só pegar da segunda também logo. Só um minutinho. Ó, primeira lei de Kirchhoff. Vou abrir o PDF agora, depois a gente fala da segunda. Ó, é o seguinte, na primeira lei de Kirchhoff, que é a lei dos nós, né? Eu apresento para vocês o que é um nó, eu falo o que é um nó, né? Falo que a soma do que chega é igual à soma do que sai. E dou um exercício de exemplo. Bem resumidamente, foi isso. Pessoal, segundo as leis de Kirchhoff, a gente meio que intuitivamente, na intuição ali, a gente já sabia o que acontece exatamente no nó. A gente só não tinha determinado através de uma lei, tá? Aí, beleza. Revisar tudo isso, conversei tudo isso. Agora vamos aí o tema referente a essa semana agora, que seria a segunda lei de Kirchhoff, que eu dei a introdução na semana passada, tá? Então tá aqui, ó. Esse aqui é o material didático referente à segunda lei de Kirchhoff. A primeira lei de Kirchhoff é conhecida, a primeira, é conhecida como lei das correntes ou lei dos nós, tá bom? Então, ó, a primeira lei de Kirchhoff, ela analisa as correntes, tá? Principalmente na parte do nó, né? Aonde chega e aonde sai, né? Beleza, legal, já entendi isso daí, professor. É soma e subtração só a primeira lei de Kirchhoff? É interpretação, soma e subtração, vai, vamos colocar assim. Fechou?
Tranquilo. Não, ô, Valtão, eu falo semana passada, ô Walter, você está perguntando, né, se teve aula. É que você me conhece, né, bicho? Eu falo semana passada, mas eu falei errado, cara. Eu falei errado. Tá, foi antes do recesso. Eu sempre falo semana passada. Mas tá bom, às vezes eu falo ontem, em vez de falar semana passada, então eu falei semana passada, tá bom ainda. Tá bom, voltando. Desculpa aí, bicho. Ó, show de bola. Então, ó, a segunda lei de Kirchhoff, que agora é essa semana nossa aí, ó. A primeira falou das correntes, a segunda vai falar das tensões. Tensões, tá? Vai falar da tensão. A segunda lei de Kirchhoff fala das tensões. Pessoal, peraí, antes de eu falar da segunda, que agora é tema novo, hein? O que eu falar agora é coisa nova, tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa do que já passou ali? Tá tranquilo, né? Na minha cabeça aqui tá todo mundo tranquilo, referente à primeira lei de Kirchhoff, que é a soma do que chega no nó é igual a soma do que sai. A gente tem que estar tranquilinho na primeira lei de Kirchhoff para a gente começar a falar da segunda, tá? Porque aí a gente depois, na semana que vem, eu vou colocar um exercício que necessite você interpretar a primeira e a segunda lei de Kirchhoff no mesmo exercício, tá? Outra coisa, pessoal, existem exercícios que a saída tem que ser por Kirchhoff, tá? A gente vai conversar sobre isso aí. É sossegadinho, meu. Já falei, ó, a lei de Kirchhoff, o que tem de difícil nela é escrever o nome. Para mim é escrever o nome, tá? Show de bola. Então, ó, já vou tirar dúvida de nota, essas coisas no final da aula, tá, meus queridos? Ó, a primeira lei de Kirchhoff, então, lei dos nós, lei das correntes, maravilha. A segunda lei de Kirchhoff, ela também é conhecida como lei das malhas, ou como lei das tensões de Kirchhoff, LTK, tá? Então, ó, lei das malhas, lei das tensões, essa é a segunda lei de Kirchhoff. Então a gente já sabemos que iremos analisar tensões na segunda lei de Kirchhoff. Na primeira, foram correntes, tá? Mas, ó, antes de a gente analisar as tensões presentes em um circuito, né? O que é uma malha, né? Porque, o que acontece? Por que, ó, a gente, na primeira lei de Kirchhoff, definimos nó, né? Tanto que a primeira lei de Kirchhoff é também conhecida como lei dos nós. Tá bom. Agora, a segunda lei de Kirchhoff também é conhecida como lei das malhas. Lei das malhas, tá? Então, afinal, o que é malha, tá? Pessoal, malha, se você observar um circuito aqui, ó, ele vai ter, ó, 4 pontas assim, ó, ele tem um caminho fechado, ó, tem um caminho fechado, e nesse caminho dá para circular a corrente elétrica, porque se circula, é um caminho fechado, ó, né? Se é um circuito, obviamente, você vai colocar corrente elétrica aí para circular. Por quê? Porque a definição de circuito é caminho fechado por onde circula a corrente elétrica, ou por onde percorre corrente elétrica. Isso é a definição de circuito, caminho fechado por onde percorre corrente elétrica. Tá. Então, o que é uma malha? É um caminho fechado dentro de um circuito, porque um circuito ele pode possuir vários caminhos fechados, tá? Então, ó, neste caso aqui, nesse circuito que eu estou exemplificando para vocês, ó, a gente consegue observar duas malhas, tá bom? Ó, duas malhas. Na verdade, esse circuito tem 3 malhas, tá? Ó, a malha 1 é do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto E, do ponto E para o ponto F. E aí volta para o ponto A, uma malha. B, C, E, D, né? Fez o quadradinho aqui, ó. Faz o quadradinho, fez o quadradinho, malha 2, tá? E aí, qual seria a malha 3 que eu comentei? Pode ser considerado também, ó, entre o ponto A, C, D, F, A. Entendeu? Aí faz essa volta, seria uma terceira malha, tá? Então a malha é um caminho fechado aqui, ó, dentro de um circuito. Então você tem um circuito lá, o circuito tá fechado. Você tem um caminho fechado dentro do circuito? Tenho. É uma malha, tá? Pessoal, a gente precisa entender o que é uma malha. Por quê? Porque a segunda lei de Kirchhoff analisa as tensões com base nas malhas dos circuitos, tá bom? Assim como analisamos as correntes a partir dos nós, iremos analisar as tensões a partir das malhas. Suave, Brights, tranquilinho, tetinha, né? Tranquilo, né, gente? Beleza. Show de bola. Então, ó, primeiro passo que eu preciso saber é que a segunda lei de Kirchhoff vai falar de tensão. Segunda lei de Kirchhoff é conhecida como lei das malhas ou lei das tensões de Kirchhoff. Primeira parte é essa.
Segunda parte, preciso entender o que é malha. E a malha, dentro de um circuito, é um caminho fechado. Existe um caminho fechado dentro do circuito? Existe. É uma malha. Ponto. Acabou, não tem mais nada eu falar por enquanto, agora. Tranquilo até aí, certo? Eu entendi tudo isso? Entendi. Então vamos continuar. Pessoal, espero que o áudio esteja bom, tá? Fiz um investimento aí no microfone, porque o microfone do computador não dá, né, gente? É ruim demais. Então, ó, beleza. Agora eu vou ditar o que diz a segunda lei de Kirchhoff. E a segunda lei de Kirchhoff diz que a soma das tensões em uma malha é igual a zero. Pronto, é só isso, bicho. Olha só, a primeira fala que a soma das correntes que chega no nó é igual à soma das correntes que saem de um nó. A segunda diz o seguinte: a soma das tensões em uma malha é igual a zero. É isso aí, bicho. É só isso. Só que o que acontece? Aí que vem o ó do Borogodó. Isso pode trazer algumas confusões, tá? Eu já vou falar já com vocês. Mas primeiro, o que a segunda lei de Kirchhoff diz? Ó, olha esse circuito aqui, ó. Esse circuito, ele tem quantas malhas? Ele tem uma malha, né? Esse circuito tem uma malha. Esse circuito aqui, ó, tem duas. Na verdade, tem três, né? Que eu comentei com vocês, né? Este aqui tem uma malha, tá? Ok. Temos uma malha aí. Então, eu consigo montar uma equação da lei de Kirchhoff. Por quê? Porque a segunda lei de Kirchhoff analisa as malhas. Então, ó, se eu fosse, por exemplo, resolver este circuito aqui, ó, eu teria que ter duas equações da segunda lei de Kirchhoff. Por quê? Porque a lei de Kirchhoff analisa as malhas. Então eu abriria, eu faria uma equação da malha 1, depois eu faria uma equação da malha 2, porque aí eu iria considerar todos os elementos do circuito, tá? Nesse circuito mais simples aqui, ó, que eu dou de exemplo, só tem uma malha? Só vai existir uma equação. E essa equação vai ser o quê? Uma somatória. É só isso, tá? Então entenda o seguinte, ó. Aqui, ó, é a primeira lei de Kirchhoff, tema da aula passada. Para cada nó que a gente tinha, ó, nó A, B, C, D, E, ó, cada nó nós desenvolvemos uma equação, que também é soma e subtração, ó. Soma, lá, soma, lá, soma, soma. Todos os nós conseguimos, ó, todos os nós conseguimos desenvolver uma equação para ele. Na segunda lei de Kirchhoff, não será diferente. Na segunda lei de Kirchhoff será a mesma coisa. Só que ao invés de ter uma equação para cada nó, teremos uma equação para cada malha. O que é malha? É um caminho fechado aí, ó, dentro de um circuito. Beleza? Tá fácil, né? Tá fácil até aí? Tá fácil até aí, né? Ó. Então, esse circuito ele vai possuir uma equação. Este outro circuito vai ter que ter duas equações. Por quê? Porque tem duas malhas. Então, a segunda lei de Kirchhoff, ela cria uma equação para cada malha. E nessa equação, o que ela vai colocar, o que ela vai considerar? As tensões, tá? E o que diz a segunda lei de Kirchhoff? Que a soma das tensões em uma malha é igual a zero. Beleza? Pessoal, antes de eu continuar, alguma dúvida até aqui no que eu disse? Ah, professor, não faz sentido esse negócio de eu somar as tensões e dar zero. Calma aí que eu já vou, essa parte eu já vou explicar da questão do sentido, que parece que realmente, parece que não faz sentido mesmo. Ó, eu não conheço, o Walter me pergunta aqui, ó. Professor, qual é a diferença da malha e um laço? Não é isso? Da malha e laço. Eu conheço laço, eu nunca ouvi a expressão laço, Walter. Eu já ouvi a expressão ramo. Quer ver? Vamos pesquisar aqui o que é laço, aqui rapidinho no circuito. Vamos ver, ó. Laço, circuito elétrico. Eu nunca conheci, nunca ouvi essa expressão.
Vamos ver, ó. Laços e malhas, provavelmente, ó, lá também chama-se de laço, né? Deixa eu ver, ó, conjunto de laços, ó, vou colocar imagens, vamos ver, ó, imagens, ó, ó, tá vendo ele, eu não vi explicação nenhuma, mas, ó, um circuito bem parecido com o que nós fizemos aí, ó, deixa eu abrir ele aqui, ó, deixar maior na tela, olha ele aqui, ó, esse circuito aqui. Eu escrevi laço, né, do jeito que o Valtão aí comentou, né, e apareceu isso aqui de imagem. Ou seja, o que apareceu aqui, ó, um circuito com uma, duas e a terceira malha que eu falei que pega tudo aqui, ó, 3 malhas, né? Então, ou seja, o laço é uma malha assim, ô Valtão. O laço é uma malha, não conhecia esse tipo de terminologia, mas é assim, um laço é uma malha, tá? Ó, olha lá, show de bola, beleza? Olha lá, porque eu escrevi laço, circuito elétrico, apareceu um monte de malha aqui, tá bom? Show de bola, show de bola. Vamos retornar aqui então, ó. Beleza. Segunda lei de Kirchhoff. Então, tá bom, tranquilo, já entendi. Já entendi o que diz a segunda lei de Kirchhoff. Ela fala que a soma das tensões de uma malha é igual a zero, sem novidade. Já entendi o que é malha. E também, por causa do Valtão, eu sei que malha também é chamada de laço. Maravilha, maravilha. E agora, como que eu boto esse trem aqui para funcionar? Né? Agora vamos ao que interessa. Como que eu vou trabalhar aí, né? Show de bola. Aí a questão é o seguinte, né? Vou abrir uma tela aqui para vocês. Eu vou exemplificar. Ó. Deixa eu só achar a tela que eu abri. A tela que eu abri. Cadê a tela que eu abri? A tela nova que eu abri. Essa tela aqui. Beleza, então. Meus caros, meus caros. Então, ó, o que eu vou fazer aqui só para exemplificar aí, para vocês entenderem o que eu quero dizer, ó. Então, eu vou criar uma fonte aqui de alimentação, ó, uma fonte. Aí essa fonte aqui eu vou colocar aqui, ó, um resistor aqui e outro resistor aqui. Pronto, 2 resistores, tá? 2 resistências. Deixa eu posicionar elas melhor. Deixar aqui, maravilha. Aí eu vou interligar elas. Nem sei qual que é a tensão dessa fonte aqui, daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha já. Pronto, interliguei elas. Obviamente, vai circular uma corrente elétrica aí. Tá bom, tá bom, tá bom, maravilha. Deixa eu definir a tensão dessa fonte aqui, ó. Tensão da fonte, ó, tá 5 volts aqui, ó. Eu vou deixar a tensão da fonte, vamos colocar 100 volts, vai. Vou colocar 100 volts, vou manter corrente contínua, beleza? 100 volts, né, ó. Então, beleza. Pode ver que os quadradinhos estão correndo até mais rápido agora, né? Aumentou o fluxo da corrente elétrica. Maravilha. O que eu farei também? Vamos fazer o seguinte. Peraí, deixa eu ver sem dúvida. Se tiver dúvida, é só fazer a intervenção aí, tá bom, gente? Maravilha. Então, ó. Tá aí o nosso circuito, tá? A corrente elétrica tá circulando, obviamente. Eu vou começar a definir algumas coisas aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Esse resistor aqui, ao invés de ser de 1000 ohms, né, que é um K, eu vou colocar como se ele fosse de 500 ohms. E esse outro resistor aqui também como se fosse de 500 ohms. Vamos colocar... Quer ver? Vamos fazer o seguinte. Esse aqui será 400 ohms. E esse aqui de cima, ao invés de 500, será 600 ohms. Tá. Tá circulando uma corrente elétrica aí que eu não sei. Qual será que é o valor da corrente elétrica que está circulando aí, né? A gente já está mais do que careca de saber, né, que vai precisar utilizar aí a primeira lei de Ohm, associa, a gente consegue calcular a corrente que tem aí, né? A gente consegue calcular facilmente a corrente aí. Ó, eu tenho uma fonte, né? Essa fonte aí, a gente acabou de colocá-la aí em alimentação em 100 volts, certo? Ó, deixa eu colocar uma calculadora aí. Se eu tenho 100 volts, né, de alimentação, tenho 100 volts. Se eu tenho no meu circuito
uma resistência de 600 ohms e outra de 400, eu tenho no total aí, então, 1000 ohms de resistência, né? Se eu associar, né, em série e tal, 1000 ohms de resistência. Numa fonte aqui, ó, deixa eu até escrever um texto aqui, ó, simulador aqui no... Deixa eu escrever aqui, ó, só para não ficar assim, ó, 100 volts. Pronto. Igual da fonte, ó, pronto. Então, ó, eu tenho 100 volts, uma resistência de 600 ohms, outra resistência de 400 ohms, né? Maravilha. Tá. Quanto que está circulando aí de corrente elétrica? Então, seria a tensão total dividido pela resistência total, que no caso é 1000 ohms, né? Ó, vai dar uma corrente de quanto? Ó, 0,1 ampere, ou seja, 100 miliampere, tá? Maravilha. Eu vou clicar aqui, ó, nesse condutor aqui, ó, eu vou pedir para ele me mostrar a corrente elétrica, ó. Mostrar corrente, ó. Olha lá. Exatamente o que a gente calculou. 100 miliampere. Beleza, né, gente? Até aí sem novidade, né? Aí a questão é a seguinte aqui, ó. Eu tenho, então, duas resistências. Já tenho a corrente. Até aqui, o que a gente tem de conhecimento aí, associação e a lei de Ohms, né? A gente já consegue desenvolver esse cálculo. Tranquilo. Agora, ó, eu vou entrar agora nas leis de Kirchhoff. Pessoal, qual lei? Eu vou falar da segunda, né? Porque na primeira não tem como, porque a primeira fala dos nós, né? Esse circuito aqui não tem nó. Tá bom. Olha esse circuito aqui, ele tem uma malha. Esse circuito tem uma malha. Pô, 10 amperes não, Gui. 10 amperes não, pô. Aí fodiou, hein, cara. 10 amperes não, pô. Ó, beleza. Então, ó, nós temos aqui, ó, uma malha. Tem a malha aí, beleza, maravilha. Show de... Peraí, deixa eu tirar essa calculadora daqui. Vou arrancar que a gente não vai precisar mais. Peraí, foi. Ó, esse simulador, ele dá a opção de eu ver qual é a tensão em cima de cada resistência, certo? Ou seja, é que aqui não tem nome, mas se eu chamasse essa resistência aqui, ó, de R1 e essa outra aqui de baixo de R2, né? Então eu falaria VR1, VR2, né? Beleza, tranquilo, tá. Agora, ó, qual será a tensão em cima, então, dessa resistência? Então eu vou clicar aqui nela, né, ó, tá aqui, ó, resistência 600 ohms, eu vou pedir para mostrar a tensão dela. Então eu vou colocar assim, ó, visualizar na bancada. Quer ver, ó? O que ele está visualizando aqui na bancada? Ele está observando os dados aí desse resistor de 600 ohms, ó. Está analisando esses dados aqui para mim. E o que ele está analisando, ó? Aqui, ó, esse resistor aí, ó. Tá vendo aqui a tensão, ó? Aqui é um gráfico que tá... Ah, vocês não estão enxergando, peraí. Deixa eu mudar a tela aí de vocês, para um pouquinho. Achei que vocês estavam enxergando. Pessoal, eu vou abrir um osciloscópio para realizar as análises aí dos dados, tá? Desse circuito aí. Espera aí, vai abrir aí, abriu, ó. Pessoal, se você observar na tela embaixo, ó, você tá vendo percorrendo aí um quadriculado, né? Aqui é um gráfico, ó. Quer ver? Eu vou pegar esse resistor de 600 ohms, eu vou arrancar ele do circuito, quer ver? Ó, vou tirar ele, ó. Tirei, ó. Tirei do circuito. Olha o que acontece aqui no meu gráfico, ó. Desceu, tá vendo aqui, ó, que desceu, ó, essa linha aqui, ela desceu, né? Agora eu vou lá e vou colocar novamente esse resistor aí, ó, lá no circuito, ó. Aí vai voltar a circular a corrente elétrica, ó. Mais uma, ó, deu um pico aqui e subiu novamente. O que que essa linha tá mostrando pra gente? Essa linha, ó, se eu colocar aqui, ó, o mouse em cima dela, ó, o que que ela mostra, ó? Ela tá mostrando o tempo correndo, né, ó. 5,220 e tantos segundos, 240 e tantos, 250 e tantos segundos. Então, aqui é o tempo passando, né? E embaixo está mostrando o quê? Ó, 60 volts. Então, ó, o osciloscópio já está mostrando a tensão em cima desse resistor de 600 ohms. A tensão em cima dele está até escrito aqui embaixo, aqui, ó, 60 volts, tá? Agora, ó, se aqui eu tenho 60 volts, quantos volts eu vou ter em cima desse outro resistor aqui, ó, de 400 ohms? Quantos volts que eu vou ter em cima dele? Por quê? Eu vou ter volts em cima dele? Porque isso aqui é um circuito série. O circuito série tem queda de tensão. Então, ó, eu já ensinei isso. Então, ó, a tensão que alimenta, ela perde em cima dos 600, perde em cima dos 400. Quer ver, ó? Vou colocar para visualizar também na bancada, né? Ó, lá. Agora abriu dois gráficos, né? Ó, abriram dois, ó. Um mostra sobre o resistor de 600 ohms, outro mostra dados referente ao resistor de 400 ohms. Perfeito. Então, ó,
analisa uma coisa interessante que vai acontecer aqui, ó. Espera só um pouquinho, deixa eu analisar essa simulação aqui. Aí, pronto. Maravilha, ó. Analise então o seguinte aqui comigo, senhores, ó. Eu tenho então um resistor de 600 ohms e de 400 ohms. O resistor de 600 ohms está falando que tem uma tensão em cima dele, está aqui embaixo, ó, de 60 volts. O de 400 ohms está falando que tem uma tensão de 40 volts. Se eu somar 60 volts com 40 volts, vai dar qual tensão? Os 100 volts, que é a tensão da fonte. Pessoal, circuitinho básico, hein? Circuitinho básico, isso eu já falei. Agora que vem a questão, ó. É isso aí que eu queria bater no ponto. É essa dúvida que eu queria colocar na cabeça de vocês. A dúvida que o Gui colocou agora ali, ó. E o resultado que você falou que seria zero aí, né? O resultado final não tinha que ser zero? É esse ponto que eu quero bater com vocês, meus camaradas, ó. Eu falei no texto, qual texto? Da primeira lei de Kirchhoff, que a soma das tensões em uma malha é igual a zero. Tá aí, ó. Tá. Então, ó, o que eu fiz para ver se era verdade o que eu falei? Eu peguei um simulador, fiz um circuito com uma malha, tá aí, o circuito com uma malha, é um circuito série. E aí eu percebi que, ó, nesse circuito aqui, ó, nessa malha, quantas tensões existem nessa malha, meus amigos? Existem a tensão da fonte, a tensão em cima do resistor 1, a tensão em cima do resistor 2, que a gente não pôs nome. Existem 3 tensões neste circuito. Quantas tensões existem naquele circuito que eu mostrei de exemplo no PDF? Aqui, ó. Existe a tensão da fonte, a tensão de R1, a tensão de R2 e a tensão de R3. Existem 4 tensões aqui, ó. Olha lá, VR1, VR2, VR3 e V1. 4 tensões. Tá, beleza. A segunda lei de... eita, peste, travou aqui. A segunda lei de Kirchhoff, ela fala que a soma das tensões de uma malha tem que ser zero. Então, ó, se eu pegar a tensão da fonte, que é 100 volts, somar com a tensão do resistor 1, que é 60 volts, aí vai dar 160. E somar com a tensão do resistor 2, que é 40 volts, tá aqui embaixo escrito. E aí vai dar 200 volts. Não vai dar zero. Não vai dar zero. Aí você vai falar, pô, tá errado a segunda lei de Kirchhoff. Não. Aí que é o detalhe da coisa. É aí que é o detalhe da coisa. Que vai fazer com que a gente consiga aplicar aí, ó, a segunda lei de Kirchhoff, tá? E aí, ó, hoje, agora vamos para o conteúdo, ó, isso eu tô apresentando a segunda lei de Kirchhoff, viu, meus queridos, ó. Agora entenda aqui o seguinte, ó, vamos para a semana de hoje, para nossa semana, ó. Bom dia, amigos! Então, ó, aqui, ó, eu vou falar mais especificamente da segunda lei de Kirchhoff. Não acabou ali. Se vocês perceberem esse PDF que eu mandei para vocês na semana passada, ó, antes do recesso, né, ele acaba aqui. E aí, logo embaixo, eu falo assim, ó, aplica os conceitos, né, da segunda lei de Kirchhoff, ou seja, da lei das tensões de Kirchhoff, né? Pera aí eu dei esse exercício aqui, ó, mole, teta, para vocês resolverem, tá? Beleza, tranquilo, pessoal. Vou fechar, fechei o PDF, fechei. Agora, ó, entenda o seguinte aqui, ó. Essa semana, já vou falar das recuperações, tá? Não vou falar agora, não. Já vou falar de recuperações, tá? Ó, essa semana, então, eu deixei um material didático escrito segundo a lei de Kirchhoff. Esse material aqui, ó, se vocês, ó, abrir já ele, ó, é bem parecido com o que eu tava mostrando agora, né, ó? Inclusive, você vai falar que é o mesmo, ó. É igualzinho, ó lá, mesma coisa, ó. Tá? Olha lá, mesma coisa, tá? Mais ou menos. Ó, beleza. Então, nós estávamos fazendo a leitura e paramos aqui nesse trecho, né? Ó, paramos aqui, nós vimos uma incoerência. A gente viu que, na verdade, se somar todas as tensões, não vai ser zero. Será que o Kirchhoff está errado? Lógico que não. Pera, deixa eu só ver um negócio aqui que o Valtão falou. Não. Ah, tá, beleza. Beleza. Você conseguiu identificar ali o que aconteceu? Depois eu posso explicar, Valtão, por que aparece essa tensão negativa aí, quando você fez o teste no seu simulador, tá? Eu te explico. Inclusive aconteceu comigo aí agora, na aula agora aqui mesmo.
É normal, é normal. Eu já explico por que que acontece isso aí. Beleza, então, maravilha. Então, ó, já entendi, tranquilo, show de bola. É tudo depende de um ponto de vista, né? Depende de um ponto de vista. Ó, se eu utilizar o chão como ponto de vista, o chão, onde eu piso em cima, como ponto de vista, eu tenho 1,82 m de altura. 1,82 m. Agora, se eu usar como referência a minha cabeça, eu tenho a minha cabeça para o chão, eu vou ter que descer, né? Então é negativo. Então eu tenho menos 1,82. Então a questão da tensão é a mesma coisa. Se você pegar um multímetro, colocar na escala de tensão, quer ver, ó, por exemplo, a sua pilha, tem uma pilha aí do controle remoto. Pega a pilha, ela tem de tensão, o valor dela é 1,5 volts, tá? A pilha é tensão contínua, tem positivo, tem negativo. Se você realizar a leitura da tensão da pilha, né, com seu multímetro, se você inverter as pontas do cabo, das pontas de prova do cabo do seu multímetro, ele vai mostrar os mesmos 1,5 volts, porém negativo, tá bom? Só tirando a sua dúvida aí, por que que deu negativo, é a mesma coisa que aconteceu aí no seu aplicativo, no seu simulador aí, quer dizer. Bom demais. Pessoal, vamos entender esse diacho da segunda lei de Kirchhoff. Então, ó, exemplo de aplicação. Pessoal, então o que que eu fiz aqui, ó? Observe o circuito abaixo e seus dados. Pessoal, então eu coloquei o circuito aqui, então, ó, eu coloquei o mesmo circuito de exemplo aqui, ó, esse mesmo circuito, só que agora eu coloquei dados. Eu tô colocando dados agora, tá? Quais são os dados que eu vou colocar? Dado de resistência? Não. Dado de corrente? Não. A segunda lei de Kirchhoff, ela fala do quê? Especificamente de tensão dentro de uma malha. Então, é óbvio que eu vou expor os dados de tensão, tá? Então, ó, dentro deste circuito aqui, ó, esse circuito, existem quantas malhas? Uma malha, tá bom. Continuando. Então, dentro dessa malha, lembre-se que a segunda lei de Kirchhoff, você vai montar uma equação por malha, tá bom? Se o seu circuito tiver duas malhas, você vai possuir duas equações, tá bom? Tá bom. Ó, esse circuito possui uma malha, eu vou construir a equação aí dessa malha, tá? E eu devo considerar todas as tensões. Quantas tensões existe aí? A tensão V1, VR1, VR2 e VR3. Eu tenho 4 tensões nesse circuito, tá? Não importa muita resistência agora pra gente, tá? Beleza. Quais são os dados que eu tenho? Eu tenho a tensão da fonte, eu tenho a tensão em cima do resistor 1, eu tenho a tensão em cima do resistor 3. Eu só não tenho a tensão em cima do resistor 2. Ou seja, temos que calcular VR2 através da segunda lei de Kirchhoff. Maravilha! Beleza, então, ó, montando então a equação. Vamos montar essa equação. Então, ó, foi o que eu acabei de falar aqui. Então, ó, segundo o que nós vimos até agora, então, a equação disso aqui seria o quê? Somar tudo isso e falar que é igual a zero, porque é isso que Kirchhoff fala. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Eu somei, ó, a tensão 1 com a tensão do resistor 1, com a tensão do resistor 2, do 3, e falei que tudo isso aqui é igual a zero. Beleza. Será que tá certo? Aí é o que eu digo aqui, ó. A equação acima ainda não representa exatamente o circuito. Ainda não representa exatamente o circuito. Então, ó, por que que não representa? Pelo exemplo que eu acabei de passar para vocês aí, ó. Pelo exemplo que eu acabei de passar. Num simulador lá. Se eu somar as tensões, não vai ser igual a zero. Então tem alguma coisa errada. Será que é o simulador? Obviamente que não. Então, ó, por quê? Existe uma coisa que a gente não está considerando, que é o quê? Os sinais de positivo ou negativo da equação, tá? Esses sinais aqui, ó, a gente vai precisar atribuir diferentes sinais aí de acordo com a configuração do circuito, tá? Vamos entender isso melhor? Porque assim, ó, o que que acontece? Existe sim aqui, ó, 4 tensões, mas às vezes uma tensão pode ser positiva, outra tensão pode ser negativa em relação à outra. Opa, quer ver só? Olha só. Enquanto uma fornece, outra recebe tensão. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Tá, então, ó, quer ver? Pessoal, para ficar mais fácil, o que que eu fiz? Eu dividi em 5 passos, ó.
tem que seguir esses 5 passos. Esses 5 passos você pode procurar na internet, em livros didáticos, vocês não vão encontrar. Esses 5 passos eu que deixei desenvolvido aí para vocês, para ficar mais fácil do que já é, para vocês conseguirem aí desenvolver essa equação da segunda lei de Kirchhoff, tá? São 5 passos, mole, bicho, mole, ó. Primeiro passo, eu vou ler cada passo, e aqui, ó, embaixo, eu estou seguindo cada passo em cima do circuito, tá? Então, fiquem em paz aí, quem não acompanha o material didático ainda. Ó, o primeiro passo, atribuir sentido para a ou as corrente ou correntes, né, da malha. Pessoal, por que eu dei essa opção aqui de plural? Porque que acontece? Nesse circuito, a gente só tem uma malha. Nesse circuito, nós só temos um caminho para a corrente elétrica circular. Ou seja, a gente só tem uma corrente. Então, ó, esse texto aqui, no caso, se aplicaria no singular, né? Sem o plural aí, né? Atribuir o sentido para a corrente da malha, porque a gente só tem uma malha aí. Ó, deveria ter colocado até um S aqui na malha também, ó. Ou, caso for um circuito maior, aí ele vai possuir mais correntes, então atribuir sentido para as correntes das malhas, né? Eu devia ter colocado das malhas aqui, não coloquei. Beleza? Sem novidade. Então, o que eu tô dizendo aqui nesse primeiro passo? Você tá vendo esse circuito aqui, ó? Tem algum sinal aqui mostrando qual é o sentido da corrente elétrica? Não tem. Não tem. Não tem. É isso que o primeiro passo está falando, ó. Atribui um sentido para a corrente elétrica. Aí você fala, porra, professor, você quer me deixar doido? Pô, professor, é do positivo para o negativo, é só isso? É só isso. É só isso mesmo. Tá, mas por que atribuir um sentido? Se eu colocasse o contrário, eu poderia? Poderia. Você pode colocar uma corrente ao contrário aí. Não tem problema. Seu cálculo vai mostrar que você errou o sentido dessa corrente. Mas mais para frente eu explico sobre isso. Ó. Esse circuito aqui tá fácil. É fácil você perceber que a corrente sai do positivo para o negativo. Só existe um caminho, então é fácil a gente descobrir qual é o sentido dessa corrente elétrica. Tá? Então, o primeiro passo é isso. Você vai pegar o seu circuito, lá a sua malha, tem corrente elétrica nela, é óbvio, você vai atribuir um sentido para essa malha. E poucas. É isso. Tranquilo. Segundo passo. Com base no sentido atribuído, ou seja, o sentido que a gente atribuiu lá no passo 1, em cima desse sentido que nós atribuímos, a gente vai fazer o quê? Polarizar as cargas. Aí eu coloquei aqui resistores, né? Da malha. Ou seja, ó, pessoal, eu tenho 4 tensões, tá? No caso aqui, a fonte é de tensão contínua. Mas se fosse tensão alternada, em algum momento alguém seria positivo e alguém seria negativo, tá? Pessoal, se eu tenho tensão da fonte e eu tenho a tensão em cima de cada resistor, eu vou ter que ter positivo e negativo. Tem que ter polaridade. Tá. A polaridade da tensão da fonte é fácil a gente já determinar. Positivo e negativo, pela própria simbologia. As fontes já deixam estabelecidos quais são os seus polos. É importante isso. A pilha do seu controle, que você fez o teste aí agora que eu falei, se você olhar, tem positivo e negativo, ela informa. Tá bom. Mas e os resistores, as cargas, informa? É óbvio que não. É óbvio que não, tá? Então, ó, se eu tenho a tensão em cima de R1, tensão em cima de R2, tensão em cima de R3, obviamente eu vou ter polaridade, positivo ou negativo. Eu não tenho 2 terminais em cima de R1? Eu não tenho 2 terminais em R2? Eu não tenho 2 terminais em R3? Então, obviamente, eu tenho que ter a polaridade desses terminais. Suave? Beleza? Já vou explicar aqui, calma aí, ó. Tem aqui, tá aqui na frente, aqui a gente faz tudo bonitinho. Calma aí. Eu só estou falando passo por passo aí. Maravilha. O terceiro passo é desenhar arcos em cima de cada tensão presente na malha. Já vou explicar sobre isso. A gente vai criar um arco, vai fazer um desenho de um arco. Só que, ó, atenção. Esses arcos devem partir do polo negativo para o positivo. E o segundo passo é o seguinte: devem estar na área externa da malha. Vou falar mais à frente sobre isso. Pessoal, esse passo a passo, já falei, fui eu que criei, tá? Então, eu recomendo vocês escreverem e colocar uma dica em algum canto aí, que ajuda, viu? Ajuda. Quarto passo. Então, ó, primeiro passo, eu atribuí um sentido de corrente. O segundo, eu polarizei as cargas. O terceiro, eu fiz um arco
fazendo uma seta do negativo para o positivo na área externa da malha. E o quarto passo agora. O quarto passo é o seguinte: já que eu fiz lá o arco, tudo bonitinho, eu não vou precisar fazer nada nesse quarto passo aqui, não vou precisar escrever nada. Eu só vou definir na minha cabeça mesmo, na minha mente eu vou definir isso. O seguinte, ó, entre a opção 1 e 2, o que eu vou definir? Nós, no passo 3, não fizemos uns arcos do negativo para o positivo em cima de cada carga? Calma aí que vocês vão ver isso acontecendo. Calma aí. Cada arco que você formar, se você analisar o arco, quer ver, ó, vou até, para vocês entenderem melhor o que eu estou dizendo aqui, ó. Ó, vou escrever aqui, ó. Arco, vamos ver. Vou no improviso aqui, eu nem sei o que eu vou achar aqui. Arco sentido. Vou escrever assim, arco sentido. Imagens, vamos ver. Vamos ver se eu. Ah, não mostra muito sentido. Ah, pronto, aqui, ó. Maravilha, ó. O pó, que maravilha aqui, ó. Ó, vocês estão vendo, ó. São arcos aqui, ó. O arco ele pode ser no sentido horário ou no sentido anti-horário. Horário ou anti-horário, né? Horário e anti-horário. É isso que nós vamos fazer, colocar arcos partindo do negativo para o positivo. E dependendo do arco que a gente criar, um arco vai estar no sentido horário, outro indicando o sentido anti-horário. O que isso tem a ver? Tem a ver com o que eu estou pedindo aqui no passo 4. Eu estou falando o seguinte, ó. Se você ver qualquer arco no sentido horário, você vai atribuir um sinal positivo. Um sinal positivo para quê? Para atenção, mas pera aí que eu já te explico. Se você ver um arco no sentido anti-horário, você define como negativo. E acabou, só isso. Só que se você preferir enxergar de forma contrária, tudo bem, você pode enxergar de forma contrária. Se você analisar algum arco no sentido horário é negativo, um arco no sentido anti-horário é positivo. Professor, que porra de arco é esse? Calma! Calma. Só entenda os passos aqui, eu já vou aplicar esses passos. E por último, montar a equação. Então, ó, tudo isso que nós estamos fazendo aqui, ó, esses 4 passos, é para a gente conseguir executar o 5º passo, que é montar a equação. Quer ver? Ó, vamos entender melhor agora. Então, vou pegar esse mesmo circuito e vou aplicar os conceitos aqui, ó. Então, ó, qual é o passo 1? Atribuir um sentido para a corrente da malha. Sabe o que eu fiz? Eu peguei aquele circuito que não tinha nenhuma corrente sinalizada, eu atribuí um sentido, ó, saindo do positivo, indo para o negativo e chamei de a corrente acabou. Eu fiz o primeiro passo. Isso, é só isso o primeiro passo. Segundo passo, com base no sentido que a gente escolheu, polarizar as cargas. Como que eu polarizo as cargas? Aí, que é um detalhe simples, está escrito aqui, ó. Como que eu vou considerar como positivo o polo por onde a corrente elétrica entrar? Tá escrito entrar, né? Mas é entrar, tá? Então, ó, aonde a corrente elétrica entrar é positivo. Aonde a corrente elétrica sair é negativo. Olha a corrente elétrica continuando. Ela desceu e entrou em R2 por esse polo. Então, esse polo é positivo. Saiu por esse polo, então esse polo é negativo. Aí a corrente continuou e entrou nesse polo aqui de R3, que eu tenho que chamar de positivo, porque onde entra é positivo e onde sai é negativo. Pronto, polarizei todas as cargas. Ah, professor, mas a corrente voltou aqui para a fonte e ela entrou pelo negativo. Não interessa, porque eu estou falando o seguinte, ó, você vai polarizar as cargas. A fonte não é carga, a fonte já é polarizada naturalmente, tá? Então não importa se a corrente entrou ou saiu no positivo ou negativo da fonte. Agora, se fosse carga, aí é diferente. Onde a corrente entra é positivo, onde ela sai é negativo. Pessoal, vou dar uma pausa. Alguma dúvida até o passo 2? Eu vou dar um trago no meu cigarrão aqui também, enquanto vocês tirem a dúvida de vocês aí. Vamos ver. Até esse passo. Qual o passo? Primeiro passo, indicar um sentido de corrente. E o segundo, polarizar as cargas. Tem alguma dúvida? Você dá risada, né, Vanessa? Pessoal, ficou bom esse áudio aí com esse microfone novo aqui? Ou ficou a mesma bosta? Ô, Vanessa, não pode, bicho, porque senão aí eu fico estressado, aí eu entro na depressão, aí fudeu. É melhor o do índio, o da pá, é melhor. Eu também acho, viu, Vanessa? Eu também acho. Tá tranquilo? Então vamos embora.
Ó, o Magnão falou que tá de boa, a Vanessa falou que tá de boa, então vambora. Então vamos embora. Dada a minha devida tragada aqui, ó, vamos continuar então, ó. Então, beleza, passo 3, terceiro passo. Aqui que é os arcos que eu comentei com vocês. Então, ó, o que quer fazer? Na área externa da malha, notem que eu não fiz nenhum arco internamente dentro da malha, tá? Internamente dentro é foda, né, pleonasmo? Ó, fora da malha sempre ficarão esses arcos. Só que o pessoal tem que seguir o passo, porque, ó, esses arcos, eles vão respeitar o quê? A polaridade. Eles vão respeitar a polaridade. Então, ó, esses arcos, eles serão formados partindo no negativo para o positivo. E aonde eu devo colocar esses arcos aí? Em toda a tensão que existe no circuito. Então, lá no início da nossa análise, nós já percebemos que existe 4 tensões no circuito. Então, obviamente, eu vou ter 4 arcos nesse circuito, sempre na área externa da malha que eu estou analisando, certo? Quantas tensões eu tenho aí? 4. Tensão V1, VR1, VR2 e VR3, tá? Quantos arcos eu tenho? 4. E os arcos sempre eles fazem assim, ó. Você vai fazer um arco partindo do negativo para o positivo. E em cima do arco, escreve o nome da... Esse arco, sabe o que se representa esse arco? Tensão. Cada arco vai representar tensão, tá? Nós nunca tínhamos visto isso até então. Então, ó, cada arco representa tensão. Fica definido isso agora, tá? Para aplicar a segunda lei de Kirchhoff. Esses arcos serão importantes aí para a gente realizar os cálculos, tá? Então, ó, terceiro passo, arco do negativo para o positivo. Fechou? Tranquilo? Faz a setinha. Detalhe, sempre na área de fora da malha, tá? Beleza. Terceiro passo, eu acho que sem novidade, né? Quarto passo, definir o sentido de análise das tensões da malha. Pessoal, lembra que eu falei que o quarto passo não precisa fazer nada? Você só vai escolher entre duas opções. Sentido horário vai ser positivo ou sentido horário será negativo? Não sei. Você vai escolher uma dessas duas opções. É isso daí, tá? Esse é o quarto passo. Esse é o quarto passo. O quarto passo é esse. Sentido horário positivo, sentido anti-horário negativo. Este é o quarto passo. Você vai definir isso. Você escolheu qual? Então, ó, o Gui tá me perguntando qual que eu escolhi. Pessoal, ó, aqui, ó, no exemplo, ó, definiremos que toda tensão com arco em sentido horário terá o sinal positivo. Então, eu escolhi a opção 1, sentido horário positivo, anti-horário negativo. Professor, qual eu devo escolher para resolver meu exercício? Qualquer um. O importante é que esse sentido que você escolher para analisar esses arcos, porque esses arcos que a gente criou no passo 3, iremos realizar uma análise dele, tá? Esse sentido que a gente escolher para analisar, a gente tem que usar esse sentido até o final dos cálculos, tá? Até você acabar os cálculos do seu circuito, tá? Eu, tradicionalmente, eu sempre gosto de falar assim, ó, sentido horário, positivo. Acabou. Horário, positivo. Acabou. Acabou. Se você tem o seu aparelho de som lá, se você quer aumentar o volume do seu aparelho de som, você roda sentido horário. Mais horário. Menos anti-horário. Eu gosto de pensar assim, mas quem quiser pensar ao contrário, não dá errado. Mas o importante é você sempre pensar nesses sentidos até o final do cálculo, tá? Isso. Ó, ó, não, não. Peraí que a gente já chega nesse passo aí, Gui. Calma aí, calma aí. Então, fechou. Então, ó, pessoal, terceiro passo é fazer negativo para positivo, tá? Quarto passo é você só pensar na sua cabeça aqui, você só pensa. Ó, sentido horário é positivo, anti-horário negativo. Acabou. Ou o contrário. Beleza? No nosso caso, sentido horário positivo. Fechou. Agora, qual é o quinto passo? Montar a nossa equação. Pessoal, como que eu vou montar a equação? Ó, eu vou considerar todas as tensões e vou colocar elas dentro de uma equação, somando e colocando, porque é isso que Kirchhoff fala. A soma das tensões em uma malha é igual a zero. É só isso. Só isso. A soma das tensões em uma malha é igual a zero. Então, peraí, vamos começar a somar essas tensões? Então, ó, eu vou colocar
dentro da minha equação, atenção, V1, VR1, VR2, VR3, assim como fizemos no início. Porém, agora, tudo que tiver no sentido horário é positivo, tudo que estiver no sentido horário é negativo. Olha só, quer ver, ó? Entenda o seguinte aqui, ó. Eu vou abrir um bloquinho de anotações. Vou colocar aqui do lado. Pera aí que a tela ficou preta aí. Só um minutinho que já volto. Calma aí. Pera aí que já vai voltar a tela aí. Pera aí. Meus amigos. Pera aí que por acidente aqui eu fechei tudo aqui. Só um minutinho. Bom, aí o circuito já apareceu para vocês. Deixa eu só abrir tudo aqui. Eu acabei fechando tudo por acidente aqui. Beleza, ó. O que eu vou fazer aqui, ó? Nesse próprio PDF que vocês estão enxergando aí, eu vou jogar um... Vamos achar um bloquinho de nota aqui, ó. Vamos colocar junto. Não, isso aqui não deu certo. Peraí, calma aí, calma aí. Cadê o bloquinho aqui? Eu acho que é isso aqui. Eu acho que é isso aqui. Vou colocar isso aqui. Diminui um pouco o tamanho. Deixa... Talvez aqui nesse canto. Tá bom, tá beleza aí. Fechou. Bom, ó, vai aparecer. Pessoal, é o seguinte. Então, ó, qual foi o terceiro passo? Fazer o arco. Qual foi o quarto passo? Definir como sentido horário positivo e anti-horário negativo. Tá bom. Qual será o quinto passo? Montar a equação da malha, tá? Então, ó, pessoal, eu vou montar a equação da malha aí, ó, junto com vocês aqui, ó, fazendo as anotações aqui, ó. Vou escrever por aqui, ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Escrevendo um texto aí, eu vou escrever por aqui, tá? Deixa eu aumentar a fonte. Vou pegar esse texto aqui, fonte, cadê? Onde que eu acho fonte? Aqui. Fonte, eu vou deixar mais maior. Deixa uma fonte mais maior aqui, ó. Beleza. Eu fico brincando desse mais maior. Putz, fui responder o aluno, não escrevi mais maior mesmo. E pior que eu escrevi de verdade. Depois que eu li o texto, eu falei, puta, não acredito que eu escrevi mais maior. Primeira, ó. Beleza, então, ó. Quer ver? Então é o seguinte, ó. Eu vou deixar aqui, ó. Olha lá, dá pra gente enxergar bem o nosso circuito, tá? Então, ó, qual é o quinto passo? Montar a equação da malha. Esse é o quinto passo. Então, vamos montar a equação da malha. Zero todas as tensões que tem na malha, e aí eu coloco igual a zero. A soma das tensões da malha é igual a zero, tá? Então, que meu, eu vou começar por V1. V1, V1. Eu vou perguntar e vocês me respondam aí no chat, tá bom? V1 tá no sentido horário ou anti-horário? O arco dele aí, ó, que tá indicando a tensão. Tá no sentido horário ou anti-horário? V1. Opa, horário. Horário, sentido horário. Olha lá, a Vanessa falou, ó. Atribuir o sentido horário como o quê? Positivo. Então, ó, V1 é positivo, então é só escrever V1, não precisa nem colocar mais V1. Se quiser escrever mais V1, vocês vão ver que nesse PDF eu coloquei mais V1 só para vocês identificarem que era positivo. Mas não precisa colocar mais V1, né? Não precisa, porra. Não precisa. Não precisa. Beleza, tranquilo. É exatamente isso aí. Vamos ver agora. Quer ver, ó? Beleza, eu já considerei uma tensão, só falta 3, né? Então, vamos considerar agora a tensão VR1. Tá bom. Atenção, VR1. O arco tá no sentido horário ou anti-horário? VR1. Olha lá, anti-horário. Anti-horário negativo. Menos VR1. Tá entendendo? Agora vamos para a próxima atenção. Próxima atenção é VR2. Horário ou anti-horário? VR2. Horário ou anti-horário? Boa, boa, boa. Olha lá. Vanessa, anti-horário. Se a tensão de R2, lá, o arco, está no sentido anti-horário, menos VR2. Ó, já expomos 3 tensões aí, ó. Vamos colocar a última.
VR3. O arco, horário ou anti-horário? Boy. Opa, anti-horário é óbvio, né, gente? Pessoal, eu sei que para falar, porra, professor, você está perguntando se é horário. Pessoal, acredito, tem muita gente que confunde com isso aqui, tá? Beleza, anti-horário menos VR3. Senhores, existe mais tensão nesse circuito que eu não considerei nessa somatória que tem números negativos, por isso que tem o menos? Eu acho que eu considerei todas as tensões. Alguém discorda? Ó, eu considerei a tensão V1, que é positiva, VR1, que é negativo, VR3, que é negativo, e VR2, que é negativo. Isso aí mesmo. Tem gente que não sabe o que é direita e esquerda, Valtão. Beleza. Pessoal, tá faltando alguma tensão? Eu acho que não. Todas estão aí. Então, o que o Kirchhoff pede para fazer? Igual a zero. É isso que iremos fazer. A soma das tensões. Porém, a gente tem uma tensão que está num sentido e tensões que estão em outro sentido. Por isso que tem negativo e positivo. É isso que nós temos que considerar agora. Tá? Então, ó, beleza. Essa equação aí, ó, que nós tiramos. Então, vamos ver se a que eu coloquei aí no PDF é a mesma aí no documento que eu deixei para vocês, ó. Então, ó, passo 5. Montar a equação da malha, ó. V1 era sentido horário. VR1 anti-horário, VR2 anti-horário, VR3 anti-horário. Ó, exatamente a mesma equação que nós fizemos. Então, portanto, ó, V1 menos VR1 menos VR2 menos VR3 é igual a zero. Essa é a equação verdadeira dessa malha. Não é só sair somando. Beleza? Certo? Então, ó, vamos substituir, então, os dados que nós temos, ó. Então, lá no início do circuito, foi dado que V1 é igual a 180 volts, então eu substituí V1 por 180. Tensão do resistor 1 foi dado lá que era 60 volts, então eu troquei por 60. VR2 nós não sabíamos. VR3 era 20 volts, então eu substituí por 20. E é isso. Beleza. Tudo isso igual a zero. Não pode esquecer de colocar que é igual a zero, hein? Tá? Beleza. O que eu faço agora? Pessoal, ó, quem você quer descobrir o VR2? Eu joguei ele do outro lado da igualdade para isolar ele. O VR2 não estava negativo, ó, era menos VR2. Eu joguei por outro lado, ele veio positivo. Então, ó, sobraram aí, ó, esses três valores. Então, eu vou trabalhar com eles, ó. 180 menos 60, 180 menos 60. Vai dar quanto? Vai fazer a conta. Lá, deixa eu fazer aqui, ó. Vai dar 120. Ó, 180 menos 60. Ó, 120. Menos 20, 100. 100. Pronto. Então, ó, se você realizar essa operação, vai ser igual a 100. Ou seja, tensão de R2 é igual a 100. 100 o quê? 100 volts. 100 volts. Então, ó, contudo, concluímos que a tensão em cima do resistor R2 é igual a 100 volts. Então, ó, aqueles arcos lá, ó, tô colocando a tensão em cima deles, ó. Então, aqui eu tenho 180 volts, que está aplicado aí, ó, em cima da minha fonte, que está no sentido horário, né, ó, 60 volts em cima de R1, 100 volts em cima de R2, 20 volts em cima de R3. E a soma das tensões tem que ser igual a zero, né? Só que, o que acontece? No caso, aqui é positivo, então eu vou colocar aqui, ó, 180, porque é positivo, menos 60, aí vai dar quanto? 140. Não, 140, 120, né, ó, vamos fazer aqui, deixa eu abrir a calculadora aqui, ó. Espera aí. Calculadora, cadê? Acho que é essa tela aqui. Calculadora. Ó, vai abrir a calculadora aí na tela de vocês aí. Ai, não quer abrir, não. Deixa eu abrir o... Aí, minha filha, apareça. Pô, a minha calculadora não quer aparecer aqui por quê? Pô, aí é sacanagem. Aí, mano. Ó, vou deixar aqui, ó. Quer ver? Opa, macho. Aí, foi, ó. Então, ó, quer ver? Ó, só comprovando aí, só para finalizar a aula aí, tá?
Só comprovando, então, o que eu estou ensinando aqui, o que a lei de Kirchhoff diz, então ela fala assim, ó, que a soma das tensões tem que ser igual a zero. Então, ó, eu vou somar as tensões, só que de acordo com o sentido delas. Então, ó, 180 tá no sentido horário, né? Então é positivo, ó, então eu só vou colocar 180. Aqui é anti-horário, né, ó? Olha lá, os 60 volts é anti-horário. Então, menos 60, porque anti-horário é negativo. Aqui os 100 volts é anti-horário, menos 100. Aqui os 20 volts é anti-horário, menos 20. Opa, menos 100. Aí, menos 20. Menos 20 vai ser igual a quanto? Olha lá, igual a zero, ó. Certo? Igual a zero. Comprovou o que Kirchhoff quis nos dizer aí, tá? Pessoal, afinal, para que eu usei então a lei de Kirchhoff nesse circuito? Nesse circuito aqui do exemplo, né? Vou voltar aqui, ó. No início, nós tínhamos um circuito que só tinha tensão da fonte, do R1 e de R3. Então, com base nos princípios das leis de Kirchhoff, nós descobrimos a tensão em cima de R2, que no caso nós vimos aí que é 100 volts, tá? Pessoal, é isso. É isso aqui. É isso aqui. É isso aqui. Segundo a lei de Kirchhoff, lei das malhas, lei das tensões, é isso aqui. É isso aqui. Ela fala que a soma das tensões em uma malha é igual a zero. Porém, a gente tem que fazer essas considerações de tensões positivas e negativas, uma relacionada à outra. Tá bom? Pessoal, aí ó, no final do PDF, eu deixo aqui proposto um exercício para vocês aplicarem aí a segunda lei de Kirchhoff, tá? Pessoal, esse circuito que eu deixo proposto aqui para vocês, vale nota? Não! Não vale nota. Não vale nota. Tenta fazer esse exercício. Eu falei que eu ia fazer a resolução dele aqui, ó, na data de hoje, mas é na semana que vem eu passo a resolução. Por quê? Porque, ó, eu já fiz a resolução desse exercício. Agora é com vocês. Faz aí, ó, dá uma treinada. Vai valer nota isso aqui? É óbvio que não. Isso aqui vai valer conhecimento. Então eu sou obrigado a fazer? Não, você não é obrigado a fazer. Você que está preocupado com nota, não precisa fazer. Você que está preocupado em aprender, eu recomendo você fazer. Tenta aplicar esses conceitos dentro desse circuito, ó. Esse circuito tem quantas tensões, ó? Uma, duas, três, quatro. Tem 4 tensões. Quantas malhas? Uma malha. Atribui o sentido de corrente. Polariza as cargas. Cria o arco. Arco sentido horário positivo, anti-horário negativo. Ou vice-versa. Sem novidade. A gente vai começar por isso aqui. Iremos começar por isso aqui. Com esse circuito simples, iremos aplicar aí a segunda lei de Kirchhoff. Depois, ó, vou até colocar aqui, ó, segunda lei de Kirchhoff. Quer ver, ó? Vamos ver o que aparece aqui, ó. Depois a gente vai começar a analisar aí, ó, circuitos, ó, por exemplo, esse circuito aqui, ó, tem 2 malhas. E além de ter 2 malhas, tem 2 fontes. E aí, a lei de Ohm aqui, ó, só a lei de Ohm e associar não vai dar. Aqui eu vou ter que começar a usar a lei de Kirchhoff, tá, ó. Ó, quer ver? Deixa eu pegar um outro exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar um outro exemplo. Vou pegar um circuito com uma malha. Ó, esse exemplo aqui, ó. Ó, esse circuito aqui, ó. Só tem uma malha. Circuito com uma malha, só tem uma. Só que ela tem uma malha, só que, ó, tem 2 tensões, ó. Tem 2 tensões, várias correntes. Tem várias correntes nessa malha. Então a gente vai conseguir começar a interpretar esses circuitos aqui mais complexos, tá? Lembra aquele circuito lá que o Azubui que abriu lá no grupo lá, que o Vilmarzão, glorioso Vilmar, deu aquela luz lá para nós lá, referente à estrela, triângulo lá tal? Kirchhoff consegue resolver esses tipos de circuitos mais complexos, tá? Ah, quando eu quero descobrir tensão. Tensão, segunda lei de Kirchhoff, vai analisar a malha. Ah, eu quero analisar a corrente. Primeira lei de Kirchhoff, analisa o nó. Certo? É isso aqui que vai acontecer. Ah, esse circuito aqui que você mostrou, professor, que tem mais de uma fonte, tem 2 malhas. Quantas equações vai ter esse circuito? É uma equação por malha. Eu tenho 2, na verdade eu tenho 3, mas aqui, ó, 2 malhas já trabalha todos os componentes, então não preciso considerar 3, né? Então eu faço 2 equações aqui, ó, já tá tudo certo, tá? Beleza. Ó, 2 malhas, eu vou ter 2 equações. Tá? E é isso, ó. É isso aí, pessoal. Sem novidade por enquanto, ó. Ó, quer ver? Ó, isso aqui é da sala, é o mundo da elétrica, né? Ó, esse canal aqui. Quer ver? Deixa eu abrir o. Deve ser alguma aula que o mundo da elétrica deu aí. Vamos ver se o site abre. Ó, abriu, ó. Deixa eu dar uma aproximada aqui, ó. Ó, aqui, ó.
Aqui é a aplicação aí das leis de Kirchhoff também, ó. Olha lá, ó. Positivo e negativo, ó. Sentido horário, anti-horário, é o mesmo esquema, ó. Aqui eu não vou pontuar o exercício do cara, não, mas se vocês quiserem depois usar como exemplo, ó. Esse exercício vai aparecer no vídeo, depois vocês dão uma olhadinha. O mundo da elétrica é bacana, é bacaninha, tá? É isso aí, tá, gente? Então, ó, primeira lei de Kirchhoff, primeira é a lei dos nós. Primeira lei de Kirchhoff, lei dos nós. Analisamos as correntes. Segunda lei de Kirchhoff, que nós vimos agora. Segunda lei de Kirchhoff é a lei das malhas. É a lei que analisa as tensões elétricas. Beleza? Certo, gente? Rapaziada, peraí, professor, tinha uma dúvida. Meu, recuperação, verdade. Vamos falar de recuperação. Então, pessoal, vou entrar no tema recuperação, mas questão de segunda lei de Kirchhoff, sem novidades, estamos conversados. Alguma dúvida, não deixe de fazer esse exercício que eu deixei proposto lá no finalzinho, tá? Não deixa. Canal bom é Cabral e Lima, rapaz. Ô, tá maluco? Beleza, gente? Certo? Obrigado, Vagnão. Valeu. Pessoal, ó, a aula está encerrada por hoje. Eu só vou agora tirar a dúvida referente à recuperação. Só a recuperação que eu vou tirar a dúvida agora. Leis de Kirchhoff, a gente fica por aqui, tá? Eu vou encerrar também a nossa gravação aí, porque aí a questão de nota é uma questão particular, individual, né? Não tem um porquê eu ficar abrindo aí para vocês, certo? Tranquilo, sem novidade, né? Fechou então. Então, pessoal, ó, eu vou dar uma pausa de 5 minutinhos para eu tomar um cafezinho. 5 minutos, eu vou tomar um cafezinho. Agora são 11h10. Vou tomar um café, vou no banheiro ali e eu já volto aqui para tirar dúvidas de vocês relacionado aí à recuperação, tá bom? Essa aqui é uma gravação, então quem está na gravação e assistiu até aí, eu agradeço também a presença de vocês aí. Eu já vou encerrando por aqui, tá bom? Quem está aqui na nossa sala de aula virtual aí, quem quiser tirar dúvida e aguardar um pouquinho que eu vou falar de recuperação, só esperar aí, tá? Já entro já. Fechado, gente? Valeu!